Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. O vídeo de hoje ele vai discorrer e trabalhar um pouquinho sobre uma questão que tem gerado muita polêmica e dúvida entre crentes sinceros do nosso meio. Uma irmã solicitou-me, chamando lá no WhatsApp, para eu dissertar um pouquinho sobre esse assunto que eu considero de extrema relevância sim. Ela enviou um vídeo de um líder de uma determinada seita pseudo-cristã, por aí, né? Os vídeos desse cara têm circulado muito nas redes sociais. Eu achei bem interessante gravar um vídeo fazendo algumas refutações dele, né? Iria colocar a imagem dele, o vídeo, na TV, como alguns vídeos eu já venho fazendo, mas eu achei por bem, meus irmãos, gravar só um vídeo assim, discorrendo sobre o que ele destaca no vídeo, né? A dúvida seria acerca do nome de Jesus, né? Qual é o nome correto do Filho de Deus? É Jesus? É Jesus Cristo? Senhor Jesus Cristo? Qual seria o nome correto? E eu gostaria de comentar aqui, ok? Meus irmãos, de antemão, vocês sabem, o meu livro ainda está à disposição para os irmãos poderem adquiri-lo. O link, como vocês sabem, está na descrição. Vamos lá. Eu vou tirar as minhas argumentações deste livro chamado Série Apologética. Se vocês observarem aqui, acredito que vai dar de vocês conferirem aí esta seita que vou discorrer no vídeo. Os autores aqui trabalham discorrendo sobre ela, né? É chamada o movimento de adeptos do nome Yeshua. Esse aqui é o volume 2 desta série, deixa eu pegar aqui para os senhores, desta série aqui, série apologética. São 6 volumes. Se os irmãos tiverem interesse em adquiri-lo, acredito que vocês podem procurar por aí. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu gostaria de discorrer os argumentos, as objeções levantadas por esta seita, que na verdade ela surgiu no Brasil em 1987. Contudo, ela não é uma seita, uma heresia que é proveniente aqui do Brasil. Ela começou a surgir nos Estados Unidos e em outros países. Esta seita é conhecida como os adeptos do nome Yeshua, nome hebraico para Jesus. Esta seita não há um consenso entre eles, há ramificações, divisões entre eles. Por exemplo, dentro desse movimento, os adeptos do nome Yeshua, existem aqueles que são avessos ou antagônicos à Trindade Santíssima. Existem também aqueles que são sabatistas, né? Então existem ramificações, né? Os adeptos do nome Yeshua, eles são exclusivistas, ou seja, alegam que a salvação é somente obtida por intermédio ou através daquele grupo. Logo, toda pessoa que pensa diferente ou contrário a eles não serão salvos ou não são salvos. Então, existem ramificações. E eu gostaria de, em primeiro plano, destacar o nome Jesus. Nós conhecemos o nome Jesus, né? Falamos sobre ele, e esse nome, claro, no nosso contexto em português, falamos Jesus, porque na nossa língua portuguesa, né? Mas em grego, que é o que nos interessa e o que a nossa concentração vai girar em torno do nome Jesus em grego, o estudioso deve de verificar se o nome Jesus em grego é Jesus, logo ele deve de fazer uma análise morfológica no grego e não em outra língua. Em primeiro plano, vocês já vão entender o que eu quero elucidar aqui, ok? E clarificar. Em primeiro plano, Deus deixou 27 livros que compõem o Novo Testamento. Esses livros, totalmente inspirados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo deixa claro em 2 Timóteo 3:16, dizendo que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. É claro que a palavra escritura ali no texto grego koiné, a palavra grega ali para escritura é graphe, e graphe no contexto dos dias de Paulo, na mentalidade dos próprios judeus, graphe era uma referência aos 39 livros do Antigo Testamento. Portanto, naquele contexto, fazia sim uma referência clara aos livros do Antigo Testamento. Mas, como nós temos o cânon fechado, pronto e completo, e o Novo Testamento ficou pronto no ano 100 depois de Cristo, como agora nós temos acesso a todo o cânon bíblico, nós podemos afirmar e assegurar com confiança de que toda a Escritura, inclusive o Novo Testamento, é inspirado, não apenas os do Antigo Testamento. Então, Deus deixou os 27 livros que compõem o Novo Testamento. E Deus escolheu um idioma para que se tornasse conhecido entre todas as nações da terra as suas palavras dentro do Novo Testamento. E esse idioma original é o grego koiné. A palavra koiné é uma palavra grega que significa comum. Por quê? Porque era o idioma falado pelo povo da época. Era o idioma falado na feira, nos mercados, no trabalho. Era o grego do dia a dia, era o idioma do dia a dia. Por isso que é grego
koiné, é o grego comum, a língua comum do povo da época. E Deus achou por bem, em sua sabedoria, em sua inteligência, que o grego koiné fosse o idioma que ele traria os livros totalmente inspirados pelo Espírito Santo aos homens. Falar o grego naqueles dias era como se fosse falar o inglês de hoje. A língua universal, o idioma universal, né? Quando nós recorremos aos manuscritos são cópias, tá? Aos manuscritos originais, o nome Jesus, que é na nossa língua portuguesa, vai aparecer lá como Jesus. Eu já vou mostrar para vocês, ok? Eu vou tomar por base esse texto aqui, tá? Esse texto grego koiné, tá bom? Isso aqui é o original. E eu vou tomar por base ele, tá bom? As minhas argumentações. Deus achou por bem que o nome do filho dele fosse entendido e conhecido entre outras nações como Jesus. Ele escolheu este idioma, isto é, o grego, koiné, e no grego o nome Jesus é Jesus. Deus achou por bem que ele fosse conhecido assim. Segundo os manuscritólogos, em 2010 fizeram cálculos e nós temos aí disponíveis mais de 5.700 manuscritos gregos remanescentes do Novo Testamento. E todos eles trazem o nome Jesus, ok? Que é o nome grego para Jesus, que nós chamamos em nosso português. Então, o nome Jesus em grego é Jesus. E Deus deixou registrado este nome no grego e escolheu esse idioma para que o filho dele fosse conhecido desta forma. Então chamamos de Jesus, ou em grego, Jesus. O que os adeptos do movimento Yeshua, eles vão fazer é que eles vão pegar o nome grego Jesus e vão fazer a separação. E eles separam mais ou menos assim: Ie mais Sus, ou seja, Ie. Daí eles vão para o hebraico. O Ie, no hebraico, dizem eles, argumentam eles, não sou eu, tá? O Ie, no hebraico, é a abreviação do nome hebraico para Deus, Yahvé. O nome Deus no hebraico é Yahvé. E a abreviação de Yahvé é Ie, segundo eles. E o Sus no hebraico significa cavalo. Logo, quando fala-se Jesus, nós estamos querendo dizer Deus cavalo. Nós estamos chamando o Filho de Deus cavalo. Tá, mas essa definição foi no hebraico, não foi no grego. Então eles incorrem no erro, isso é um grande equívoco, em pegar o nome Jesus, que é um nome grego, e querer dar um sentido e um significado lá no hebraico, que não tem nada a ver. E Jesus é um nome grego, não é hebraico. E o que tem a ver o hebraico aqui? Se tem lá no hebraico significado, é outra história, mas a nossa análise é no grego, sendo que o nome de Deus em grego é Theos. E a palavra cavalo no grego, a palavra cavalo é a palavra grega hipós, não é sus. Percebe? Lá no hebraico tem esse... Tá, mas é lá no hebraico. Aqui nós estamos nos concentrando no grego. Não vem forçar aqui. Então, Deus em grego é Theos, enquanto que cavalo em grego é a palavra hipós. Eu destaquei aqui o texto em Apocalipse 6:2. Deixa eu ver se vocês vão conferir aí. Acredito que a câmera não vai focalizar. Eu destaquei a palavra grega hipós, que é traduzido para o nosso português como cavalo. O nome Jesus, é interessante nós observarmos que o nome Jesus, na nossa língua portuguesa, né? O nome Jesus é a forma hebraica do nome Josué. Josué é em português, do nome Josué, que em hebraico é Yeshua, que significa Yahvé é salvação, ou a salvação vem de Yahvé. Tem nada a ver com Deus cavalo. Um outro argumento que os adeptos do movimento nome Yeshua vão usar é o seguinte, que nomes próprios não se traduzem, mas se transliteram, ok? Eles vão argumentar, inclusive no livro que eu fiz a indicação aqui, de série apologética, os autores usam esse argumento. E eles vão argumentar, inclusive eu já vi aí até nas redes sociais, eles argumentam dizendo assim, olha, nome próprio não se traduz, mas se translitera. Vamos conferir. Olha o que diz o texto no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 38. João, capítulo 1, verso 38. Vamos ver se nomes próprios não se traduzem, mas apenas se transliteram, como eles argumentam. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, okay? Palavra grega, Rabi. Entre parênteses aqui, dependendo da sua Bíblia, aparece entre colchetes, mas aqui na minha aparece entre parênteses. Rabi, entre parênteses, confira depois, que traduzido quer dizer mestre. A palavra grega mestre é didaskale. Percebe? Rabi, que traduzido é mestre. Agora veja os versos 41 e 42. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias. No grego, Messian, entre parênteses, novamente,
que traduzido é o Cristo, no grego Christos. Percebe? Mais uma vez aqui, um nome sendo traduzido. Olha o verso 42. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. A palavra Kefas, entre parênteses de novo, que quer dizer Pedro, em grego Petros. Note que, mais uma vez, nome próprio não foi transliterado, mas está sendo traduzido. Está aqui no texto grego. Deixa eu abrir aqui para vocês conferirem. João, capítulo 1, vocês vão observar o texto grego, e embaixo desse texto grego aqui está a tradução para o nosso português, literalmente como está no texto grego. Se vocês quiserem verificar com mais atenção, dê uma pausa no vídeo, se não der tempo, tá bom? Vamos torcer para que a câmera venha focalizar. Está destacado aqui, ó, João. E eu destaquei. Então, mais uma vez, cai por terra essa argumentação falaciosa, né, de que nomes próprios não se traduzem, mas se transliteram. Estou aqui com texto em português, com texto grego, provando para vocês. O fato impressionante é que eles batem na tecla apenas do nome de Jesus, porque eles vão dizer assim: olha, no alfabeto grego não existe a letra J. No grego é Jesus. Então, no alfabeto grego, ou no idioma grego, não existe o J. Mas a questão é a seguinte: eles só vão bater na tecla do nome Jesus, mas nós temos nomes de pessoas e personagens bíblicas que aparecem no texto grego original koiné, sem o J, mas que no nosso português nós chamamos as pessoas pelos nomes com o nome de J sem problema algum. Por exemplo, João, José, Jonas. Só que quando a gente vai para o texto grego, não existe o J também. Então, se eles tentam destruir o nome de Jesus porque no grego não aparece o J, então eles também têm de destruir outros nomes e dizerem que são nomes pagãos e que foi inventado pela Igreja de Roma, foi inventado por Constantino, pelo Concílio de Nicéia e assim por diante. Veja bem, em Mateus capítulo 1, onde nós temos a narrativa das genealogias, no verso de número 8, fala sobre Josafá. Nós temos um J aí de Josafá, né? Só que no grego é a palavra Iosafat, sem a letra J. Ainda no verso 8 fala sobre Jorão. No texto grego é a palavra ou o nome Ioram. Continuando, verso 9, nós temos Jotão, e no grego aparece como Ioatã. Olha o verso de número 10, que vai aparecer Josias, e a palavra grega aqui, mais uma vez, não aparece J, mas aparece Iosian. Veja também no verso de número 16, onde aparece o nome de Jacó, que no grego aparece como Iacob. Veja, ainda no verso de número 16, José, que aparece no texto grego como Iosef. Veja bem, no texto grego, diretamente, acredito que vocês podem conferir aí, né? Está aqui os nomes. Deixa eu destacar melhor para os senhores. Texto grego, onde não aparece o J, mas até hoje as pessoas continuam e não tem dificuldade com os nomes de João, de José, de Jacó e assim por diante. Percebe? Então, nós devemos de atentar para isso. O meu nome é Paulo. Todo mundo me conhece assim. Só que no latim é Paulus. Se você falar em inglês, vai pronunciar como Paul. Então, percebe? Deus deixou um idioma para que as nações conhecessem o filho dele. E esse idioma é o grego koiné. No grego koiné, Jesus é Jesus, mas em português é Jesus. Deus é o criador de todos os idiomas. Gênesis capítulo 11, nós temos a narrativa de que Deus trouxe o juízo confundindo a língua e o idioma de todo mundo. Então não há problema algum chamar Jesus de Jesus, porque pelo fato de no texto grego, no idioma grego, no alfabeto grego não consta J, porque existem outros nomes que aparecem sem o J e nós não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. Nós devemos de atentar. Agora, para encerrarmos, olha que interessante, Atos capítulo 26, verso de número 14 e 15. Paulo está descrevendo o momento que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e Lucas, que está narrando Atos, ok? Paulo está falando, Paulo está contando, mas é Lucas que está narrando, e Lucas vai utilizar o grego koiné também. Ele escreve Atos originalmente através do grego koiné, e o grego de Lucas é um grego mais erudito, é um grego diferente do
do grego utilizado por João, por exemplo, mas ele utiliza aqui, para escrever Atos, em sua forma original, ele utiliza o grego koiné. Olha Atos 26, versos 14 e 15, confira depois. Paulo vai discorrendo, Lucas narrando, né? E Paulo comentando que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. E o texto diz no verso 14 que Jesus falou com ele em língua hebraica. A palavra aqui para língua hebraica é a palavra grega rebi, rai de dialecto, que é a língua hebraica. Aí no verso de número 15, o texto diz que Jesus diz assim: eu sou Jesus. Aí Jesus fala com Saulo ou com Paulo em língua hebraico. Paulo, ele é muito claro ao afirmar em Atos 26 e 14 que Jesus falou com ele em língua hebraica. Mas no verso de número 15, Paulo diz que ele não fala, por exemplo, eu sou Yeshua, mas ele diz eu sou Jesus. No grego aparece exatamente assim: ego eimi Jesus. Eu sou Jesus. Ora, se o correto é nós falarmos e se referirmos a Jesus como Yeshua, a forma hebraica, né? E não como Jesus ou Jesus, por que então Jesus fala com Paulo no caminho de Damasco, dizendo: o meu nome é Jesus, é Jesus? Mas note que ele falou com ele em hebraico, mas para falar do nome dele, ele não fala o meu nome é Yeshua, mas diz o meu nome é Jesus. Ego eimi Jesus. Confira aí, eu destaquei aqui mais uma vez. Se vocês conseguirem, se a câmera conseguir focalizar. Enfim, meus irmãos, eu creio que esse vídeo foi bastante instrutivo e elucidou muita coisa. Esses argumentos provavelmente, né, na sua mente, vão elucidar muita coisa, né? O primeiro argumento deles de que Jesus ou Jesus, né, e eles vão lá para o hebraico, dá um sentido de Deus cavalo, não se harmoniza. Por quê? Porque a nossa concentração é no grego, não no hebraico. E o argumento que eles dizem que nomes próprios não se traduzem, mas transliteram, também caiam por terra. Eu espero de alguma forma tê-los ajudado, ok, meus irmãos? Abraço.